Olha que rápido, hein? Hoje está rápido a internet. Depois das 9 melhorou. Então, vamos lá. Boa noite, meus queridos. Hoje é dia 16/9, né? Segunda-feira, aula do nível superior de treinadores. E nós vamos hoje dar seguimento às aulas anteriores, né? Encaixando, como eu sempre falo, né? Um tijolo embaixo do outro, né? Conforme os conceitos, né? Que nós estamos estudando aí com o passar do tempo. Especificamente, hoje, nós vamos falar daquela parte que todo mundo comenta, todo mundo fala, mas, na realidade, explicar para você fazer a aplicação, que muitas vezes é o difícil, não é a parte fácil. Tá? Então, por isso que, como a gente visa sempre estar estudando, né? Fazer os estudos e também não só estudar, mas cuidar do que? Da aplicação daquilo que a gente está estudando, né? Então, nós vamos hoje fazer um conceito daquilo que nós estávamos anteriormente estudando, né? Então, o que acontece? Quando nós falamos em abrangência, tá? O tema de hoje, tá? É planilhamento, né? Planejamento e organização do treinamento de base. Eu vou dar aqui uma planilha para vocês depois, que ela vai ter como base uma semana de treinamento, tá? Para vocês aprenderem a organizar, certo? Mas antes disso, nós temos que conceituar, né? Temos que fazer todo aquele conceito do que nós estamos trabalhando. Quando a gente fala em treinamento abrangente, o que quer dizer no futebol e quais são os 4 itens fundamentais da questão quando eu falo o treino completo, o foco, desde que seja para transição de futebol de base e profissional, mas o foco principalmente naquilo que nós temos que ter na formação do atleta. Ele está dividido em 4 temas específicos e abrangentes. Quais são eles? Professor Alexandre? Físico, Você fala. Pode falar. físico, técnico, tático e mental. Eu sempre até falei aula passada, eu sempre gosto de colocar o tático, porque parece que me vem mais fácil na cabeça. Escrevam: tático, técnico, físico, mental. Esses 4 conceitos vocês têm que saber, não só a palavra, mas vocês têm que se aprofundar neles se vocês quiserem aprender a fazer o planejamento de treinamento, tá? Depois eu vou passar para vocês, eu tenho aqui, eu já elaborei, tá? Um planejamento de 4 semanas. Mas antes nós temos que entrar. Por que, professor? Por que você não fez para mim 12 semanas? É porque, na realidade, professores, nós temos que primeiro dar o conceito, entende? O conceito vem o quê? Os objetivos, a introdução, e aí vocês já estão na fase do quê? De ler e saber fazer o quê? A aplicação. Entende? Então, a gente já está entrando numa fase que vocês, necessariamente, vocês já têm que dominar isso. Entende? Por isso que eu falo, não só estudar, mas aplicar. Tá? Então, vamos ali parte a parte, depois vamos pegar o geral. Tá? Quando eu falo vamos pelas minhas palavras, a quais eu não consigo, chama-se mnemotec. Você já ouviu falar de mnemotec? É quando você lembra de algumas frases, alguma coisa, por uma técnica de pensamento. Por isso que eu falei, eu sempre guardo primeiro tático, que depois vem o técnico, o físico, e depois vem o mental. Então, eu nunca esqueço por causa disso. Né? Mas vamos falar aqui, vamos diferenciar esses conceitos. Tá? E aí, eu falo uma coisa para você. Quando eu penso na questão de treinamento tático, falem para mim aí alguns componentes. Vamos lá, vamos fazer assim, falem em 4 componentes. A questão do treinamento tático. O que está envolvido dentro do treinamento tático? Eu tenho que saber como treinador. Alguém fala um componente. Formação. Professor Luiz? Professor Luiz? Luiz Gustavo? Levou, não? Professor Zé Carlos? O seu posicionamento. Posicionamento, você pode colocar como primeiro, segundo, terceiro ou quarto, tanto faz.
Mas o que acontece? Primeiro componente é o posicionamento. Por quê? Não adianta você ter um atleta, ter um jogador que ele não sabe a parte posicional. Entende? Então, quando eu falo, vamos colocar o que o professor Zé Carlos falou, vamos colocar como primeiro componente, tá? Quando eu falo de posicionamento, você sempre vai lembrar da organização dele dentro do campo. Entende? Sempre você vai lembrar disso. Tão importante quanto eu ter uma boa equipe, entende? É você ter dentro dessa equipe uma maneira que o jogador, vamos colocar assim, que o jogador saiba se posicionar de maneira tática, entende? Mas de uma forma ofensiva e defensiva. Perfeito? Então escrevam lá. Depois eu tenho um slide pronto aqui já, aí depois vocês vão poder adquirir ele, tá? Então, quando eu falo posicionamento, é um dos componentes, tá? Referente à questão de treinamento tático. Deixa eu só mandar aqui e vou falando. Quem fala um outro? Quem pode falar um outro? Professor Nildo. Sim, sim. Fase. As fases, organização, transição. Ele é um pouco mais. Ele é um que eu falo que ele é um pouco mais acadêmico. Entende? Então, tipo, ele está um pouquinho menor, está no bloco maior. Não está errado o que você está falando. Entende? Não fala em cima, professores. Não fala em cima. Professor Raul, não fala em cima. Tá? Deixa eu concluir. Então, nós temos assim, não estaria errado a maneira que vocês estão dizendo, mas o que acontece? Nós temos que colocar isso no macro. E nós estamos, às vezes o professor responde certo, mas isso está na questão micro. Tá? Então, professor entrando. Tá, vamos lá. Professor Luiz Rogério. Dinâmica, professor. Também ele vai entrar. Ele vai entrar também dentro disso. Tá? Quem mais que está? Professor Adenilson. Professor, criação de jogadas ensaiadas. O professor está dentro também. Deixa eu passar um cômputo geral para vocês, e aí vocês vão entender. Baixem as mãos, tá? Vocês vão entender como vocês estão falando a parte micro. Nós temos que ter uma abrangência maior, que é a parte macro. Quando eu falo na questão de treinamento tático, a primeira coisa que eu vou lembrar o quê? Vamos lembrar lá do professor Zé Carlos. Lembra sempre do professor Zé Carlos agora nessa resposta. Primeira questão, posicionamento. Tá? Segunda, você pode colocar estratégia de jogo. Tá? E aí você vai fazer um trabalho o quê? Um trabalho específico, entende? De certas jogadas. Você vai dar ali meio que um modelo de jogo, como pressão alta, contra-ataque, entende? Aí pode entrar uma jogada ensaiada, pode entrar também posse de bola, entende? Aí tem essa parte abrangente que vocês estão tentando falar. Só que o conceito acadêmico dele está no bloco que abrange tudo isso. Se eu falasse assim, professor, o componente 2 do treinamento tático seria jogadas ensaiadas. Estaria certo? Não, porque só está falando um tijolinho desse montante que nós temos. Entende? Então, posicionamento, estratégia de jogo, escrevam lá. Planos específicos de treinamento e modelo de jogo. Como pressão alta, contra-ataque. Escrevam por isso aí, mais ou menos, tá? E depois vocês vão conceituar melhor. Mas a métrica é que agora, nesse momento, vocês já entendam as palavras que se englobam o todo. Tá? Aí você fala, jogadas ensaiadas. Eu vou voltar aqui. Por isso que tem que falar o todo. Tem uma outra parte do conceito nesses 4, vamos falar assim, ser simulação de jogo. Entende? Só que a simulação de jogos, vamos colocar assim no plural, né? Que você vai treinar sempre aquilo que habitualmente vai acontecer na partida. Tá? Habitualmente, aquilo que vai acontecer na partida,
você coloca o quadrado maior como simulação de jogo. Tá? O que mais que eu posso colocar ali? Movimentação. Tá? Então, movimentação, deixa eu até escrever aqui para eu não me perder aqui. É muita coisa. Vou até escrever aqui, movimentação. Perfeito. Quando a gente fala de movimentação, vem aquilo que o professor Felipe, boa noite. O professor Felipe está em Portugal, que está presente aí, sempre fala como sumariamente importante no futebol, que é o quê? Você fazer a movimentação de dois vetores. Quais são? O jogador tem que ter dentro de campo. As duas movimentações prioritárias, quais são? Os dois tipos de movimentação. Quais são? Com bola e sem bola, professor. Com bola e sem bola. Excelente, professor Nildo. Raciocinou rápido. Excelente. E que, inclusive, que é um tema que o professor Felipe bate muito. O que eu faço, o que minha equipe faz com a posse de bola, o que a minha equipe faz quando perde a bola. Vocês estão entendendo? Não é que o futebol europeu, a falar assim, bem a verdade para vocês, eu não gosto de falar isso. Não é que o futebol europeu está muito à frente. Ele está à frente por causa do estudo. Vocês estão entendendo? É porque isso aqui, até eu vou falar uma coisa, eu estava vendo até eu sempre gosto de ver cursos, né? Eu amo ver cursos. Eu estava vendo cursos, a maioria não fala sobre isso. A maior parte dos cursos no Brasil, o professor Felipe me corrija se eu estiver errado, tá? Mas eu não vejo um fator de ensino que ele vai esminuciando cada detalhe para você dar aula, para você fazer a aplicação. Por exemplo, falamos aqui, treinamento tático, técnico, físico e mental. Já estamos fazendo o conceito do quê? Do tático. Posicionamento, movimentação, estratégia de jogo e... Qual seria o quarto? Movimentação, professor? Não. Movimentação eu já falei. Simulação de jogo. Se você pegar esses quatro, tem mais, poderíamos falar aqui pelo menos 5, 6 conceitos. Basicamente, esses 4 conceitos, você tem que saber para a elaboração do teu QTS, que é o quadro de trabalho semanal, ou até mesmo fazer o teu planejamento mensal. Aí vem aquela história do macro, meso e microciclo. Quando você vai aprendendo a dar os detalhes do que é os conceitos, você vai saber empregar ele, certo? Durante o teu cronograma, tá? Uma coisa bem relativa a isso de treinamento. Jogos reduzidos, aspecto tático, linhas de defesa, que nem eu falei aqui, essa questão que você tem ali de pressão alta, pressão ao portador da bola. Tudo isso, se você pensar, está dentro desses 4 conceitos que nós falamos. Posicionamento, movimentação, estratégia de jogo e simulação. Principalmente uma coisa que vocês têm que aprender, nós já falamos. Vocês têm que aprender a fazer treinos conforme uma situação real de jogo. Porque é aonde vai melhorar o que no jogador. Quem levanta a mão? Deixa eu baixar a mão de todo mundo. Quem levanta a mão? O que vai melhorar no jogador? Professor Alexandre? A tomada de decisão, professor. A tomada de decisão, porque tudo começa a ocorrer de forma automática. E quanto mais nós treinamos, mais sorte nós temos, como falam, né? Então, quanto mais nós treinamos sempre, cotidiano, rotina, simulação de jogo, mais a tomada de decisão do atleta melhora. E vocês vão ver isso com o tempo. E sempre vai estar melhorando, conforme você vai dando a ele situação reais de jogo. E quando eu falo de treinamento, como eu falei para vocês, vamos pela minha linha, treinamento tático. Quando eu falo treinamento técnico, o que seria o objetivo do treinamento técnico? Quando eu falo treinamento técnico, o que é o objetivo? Melhorar o repertório motor dele com a bola. Então, um passe, um cabeceio. Isso pode. Melhoramento motor, né? Isso é muito importante, porque hoje o nosso jogador ele não sabe correr, muitos não sabem correr, né? Então, isso seria muito importante.
Quando eu falo especificamente em questões técnicas, lembra das partes individuais. Valeu o mico. Porque as individuais fortalecem o coletivo. Então, quando eu falo em treinamento técnico, escrevam lá, embora vou abrir o slide para vocês. Mas vocês colocam que seja as habilidades individuais dos jogadores, tá? Dos jogadores, ou jogador, como se queira conceituar, né? Aprimorando funções básicas, tá? Porque função básica é função prioritária. Drible, passe, lançamento, movimentação, tá? Mas quando eu falo técnico especificamente, é a questão ali que eu falei para vocês. Você vai melhorar o controle de bola, você vai controlar o passe, você vai controlar o drible, vai controlar o chute. Tudo isso que você vai fazer, você pode fazer de que forma? Lembrando do personal soccer. Que forma eu posso fazer? O treino técnico com o jogador. Lembrando do conceito do personal soccer. Qual é a maneira que eu posso fazer esse treinamento? Em dois conceitos que foram criados por mim. Quais seriam? Professor Cláudio? Boa noite. Treinamento individual. Cada jogador um contra um treina fundamento individualmente. Não, o conceito. Tem que saber o conceito para aplicação. Deixa eu falar aqui, depois eu libero aqui para o professor Felipe. Quando eu falo daqueles conceitos, vamos dizer assim, lembrem aqueles conceitos que eu trouxe a vocês aqui no Brasil, que é conceito meu, sobre treinamento técnico. Ele pode ser direto ou indireto. Quem me explica? Treinamento técnico individualizado. Direto e indireto. Quem me explica? Pode procurar na internet que vocês não vão achar. Pode entrar no Google aí, fiquem à vontade. Vocês não vão achar, porque esse é conceito meu. Vai fazer parte da minha próxima... Aliás, já é da minha literatura, né? Quem tem a minha literatura lá do Personal Soccer já sabe disso daí. Mas pode procurar, fica à vontade. Vão lá para o Google, não vão achar. Professora Anderson. Professor Anderson. Ô, professor, boa noite, boa noite. Boa noite. O treino direto é quando utiliza a bola a todo momento. E o indireto são exercícios com 50% do uso da bola. Seria mais ou menos assim. É bem isso. Com bola e sem a bola. Prioritariamente, mas tá certo o teu conceito. Quando a gente fala em treinamento técnico, pessoal, lembra de individualizar questões básicas do futebol. Nisso, aí eu vou usar o Rui Gel conceito. Vocês podem ir no Google, podem procurar em qualquer literatura, não tem. Treinamento técnico, ele tem que ser direto e indireto, com bola e sem a bola. Movimentação antes do toque da bola e movimentação direto com a bola. Pode procurar em qualquer literatura, não tem, só nas minhas. Entende? Então, o que acontece nesse plano? Você começa a aperfeiçoar essa questão técnica do jogador. Entende? Então, treinamento técnico você pode ter direto e indireto. Porque durante o treino, você vai equilibrar, para não fazer só uma coisa, não ficar só repetitivo, e também ter uma movimentação antes do toque da bola. Entende? Então, não é porque você fala que você treina domínio de bola que você vai estar parado, pessoal. Esse é o erro do conceito de muitos treinadores brasileiros. Eu vou treinar domínio de bola. O que habitualmente se faz no Brasil? O cara joga a bola, o cara tem que movimentar. Ele movimenta, domina, chuta. Entenderam? Então tem que fazer o quê? O direto e o indireto. Para quê? Para o treino ter um grau também de dificuldade. Porque assim, quando eu falo futebol de base, professores, quando vocês escutar futebol de base, ele já está em transição para o futebol profissional. Já é uma transição para futebol profissional. Entende? Então, o que acaba acontecendo nesse trajeto? Você já tem que ter, se ou se, esse conceito para que ele evolua e não fique parado. Quando eu falo treinar cabeceio, o que eu falo para vocês que é o erro que eu vejo muito
E vi até no final lá da Euro. Qual é a questão que eu sempre estou batendo para vocês sobre cabeceio? Qual é? Que o atleta possa cabecear com a testa. E, na verdade, hoje em dia estão cabeceando com o centro da cabeça, praticamente. E com os olhos fechados, né? Vocês têm que fazer o atleta movimentar, pular e cabecear. Estático e em movimento. Pode ver que o meu conceito fica perfeito, direto e indireto. Você vai ter que fazer estático e em movimento. Senão o jogador não vivencia uma simulação de jogo. Como está ali no início do conceito do treinamento tático. Então, que nem eu falo para vocês, sempre faço o treinamento que um bloquinho vai encaixando no outro. E vocês vão sempre acertar naquilo que vocês estão fazendo. Ok? Professor Felipe, queria dar algum comentário? Sim, sim. Pode falar. Boa noite, professor rápida. Felipe. Oi, Rui. Boa noite a todos. Desculpa minha ausência na outra aula, estive ocupado. Hoje eu estou até queimado aqui de sol. Tá tendo muitas queimadas aqui, Rui. Tá muito incêndio. As florestas aqui. Portugal está passando uma situação delicada. Várias regiões afetadas pelo fogo. E por isso que estou assim. Eu fiquei o dia inteiro só trabalhando. Bom, todos esses conceitos que o Rui comentou, o que nós temos que ter consideração? Não é questão de ser todos. O que está faltando, comparando com o europeu, como o Rui sempre sabe que a minha resposta é sempre completa. Eu não estou dizendo que o europeu é melhor, não é questão disso. A questão é assim, sabe o que o treinador está errando hoje? Os treinadores do Brasil não estão criando a identidade da equipe. Não tem identidade nenhuma. No Campeonato Brasileiro, pouquíssimas equipes têm uma identidade. E como que é que se cria uma identidade? É o treinador que impõe o modelo de jogo, a estratégia. E como? Não adianta você, por exemplo, muitos treinadores depender do individual. Vai lá, resolve, ele resolve e acabou. Isso é fator, como o Rui falou. Você já sabe que aquele atleta é bom no 1 para 1. Se acontecer aquela jogada, vai acontecer. Então aí eu volto um pouco no lado europeu. O treinador europeu, ele é mais estratega do que estrategista. O que ele é? Ele é a descoberta guiada. Ele é apenas um guia dentro do campo. Nós ainda damos todas as respostas dentro de campo. Nós não deixamos, como o Rui já falou, as tomadas de decisões do atleta decidir. Entende, pessoal? Então, como que eu crio uma identidade na minha equipe? Eu posso pegar qualquer um aqui que está treinando na minha equipe agora. Qual que é? No sistema de jogo sempre tem, mas eu falo, qual que é seu sistema defensivo no escanteio? Você tem uma marcação? Não tem. Já começa daí. Você tem uma saída de bola de falta, jogada ensaiada? Não tem. Se você não treinar todas essas etapas, a tua equipe nunca vai ter uma identidade. Que é o que falta nas equipes brasileiras, no Campeonato Brasileiro. Não tem identidade, um falando pro outro, aí o cara tá na imprensa, não sabe nem o que fala, o jogador não sabe o que fala. Então, o futebol tá pobre por causa disso. Não tem esse direcionamento, como o Rui já falou, olha o tanto de preocupação que o treinador tem que ter. E não adianta das 4 componentes, eu domino só a tática, então você é um péssimo treinador. Já diria Manuel Sérgio, o professor Manuel Sérgio da Motricidade Humana. O treinador que só sabe só de futebol nunca será um treinador. O treinador tem que saber sempre a mais daquilo que sabe. Um pouco de psicologia, um pouco de fisiologia, um pouco de treino, um pouco de prescrição de treino, exercício. Tem que dominar toda a globalidade do futebol. Por isso que a gente tem que sempre estar se orientando, lendo um livro, ver uma entrevista, não uma entrevista coletiva depois do jogo, que ali não vai te acrescentar nada, você não vai tirar nada que o técnico vai fazer, ele vai falar do que foi o jogo só. Então o que eu quero voltar a dizer, né, com isso? Como que eu crio minha identidade? Quem não criou ainda a sua identidade com a equipe? Todos os fatores que vocês acharem importantes, Rui, de treinar numa equipe, uma jogada ensaiada pelo menos tem que ter, um sistema de marcação
Tem que ter. Tá entendendo, Rui? Uma jogada de escanteio ensaiada tem que ter. Você tendo um fator de cada, você tem uma identidade. Você tem uma apresentação no jogo para fazer. Agora, se nenhuma dessas etapas você não criou e ainda bloqueou a individualidade do teu atleta, você está treinando sistematicamente robotizado. Vocês não estão valorizando. Ah, você achou sua posição? Achou. Agora vamos melhorar a tua equipe para o jogo, para a equipe, né? Vamos adequar a tua característica para a equipe. É isso que é o treinador, tem que quebrar a cabeça. Tá? Então, fica aqui o meu recado. Obrigado, professor Felipe. E uma questão geral do que o professor Felipe falou. Para tudo isso, tá, que o professor Felipe falou, para fazer todas essas explicações, eu preciso do quê? Quem me responde? Para tudo isso, o que eu preciso? Organização e planejamento, professor? Está dentro disso. Mas, especificamente, o que eu preciso? Conhecimento acadêmico. Entende? Porque você não vai conseguir, vocês não vão conseguir fazer a aplicação disso tudo que a gente está falando, entende? Sem ter o quê? Conhecimento acadêmico. Tá bom? Então, ali, continuando, a gente está nessa parte da questão técnica, tá? Só para a gente concluir. Você pode trabalhar lá o que especificamente? Básico. Vamos colocar 5 questões básicas. Quem fala uma? Treinamento técnico. Aperfeiçoar. Quem fala uma? Só fala. Não levanta a mão. Só fala uma. Domínio orientado. O quê? Domínio orientado. Domínio orientado, sim. Controle da bola. Tá? O que mais? Deixa eu até escrever aqui também. Finalização. Finalização. Calma. Espere o professor falar, daí o outro fala. Controle, finalização, passe, tenho 3. Mais 2. Movimentação. Não. Posicionamento? Treinamento. Não. Já conceituei isso antes. Precisão tecnicamente. Cabeceio, professor. Acabei de falar agora. Cabeceio. E o que eu falei quando fazer movimentações direta e indireta? Colocação em campo, se movimentar sem a bola. Não. Já conceituei isso. Treinamento tático. Treinamento técnico é desenvolvimento individual do atleta. Finalização. Já praticamente foram todos. Então vamos colocar lá. Controle de bola. Escrevam. Porque o dia que vocês for montar um treino, vocês não colocarem isso, vai afetar a qualidade de vocês como treinadores. Porque se a gente sabe os 4 conceitos abrangentes da formação de base, esse jogador vai transicionar para o profissional e não tem os 4 elementos, ele vai olhar assim, quem que formou esse jogador? Foi o professor Luiz Gustavo. Já vou colocar na minha cadeira. Espera aí. Estão entendendo? Isso influi na qualidade individual de treinadores de vocês. Então, anota. Tá? Controle de bola, passe, drible, finalização, cabeceio. Tá? Isso é base, mas o base bem feito se torna uma arma muito grande. Então, quando eu tenho esses componentes, tá? Esses 5 pelo menos, já tenho a base da formação dele. Quando eu falo na questão, voltando ali para os professores que não entenderam, quando eu falo em questão de você fazer movimentações, aí eu estou me atribuindo aqui, quando eu falo movimentação. Movimentação e posicionamento. É conceito de qual artigo? Tático, professor. Que é o deslocamento para você iludir o jogador taticamente. Entendeu? Quando eu falo ensinar movimentação, deslocação, entende? Com bola, sem bola, desmarcação, saída, sabe aquele planejamento de escanteio, que nem o professor Felipe falou? Você tem que ter uma jogada ensaiada, entende? Mas automaticamente você vai colocar isso no plano técnico ou tático?
Tático. Plano tático. Entenderam? Então, por isso que vocês têm que saber definir esses bloquinhos. Presta atenção. Nós estamos fazendo uma introdução da aula. Não terminou. E isso vocês têm que dominar. Vocês são treinadores. Vocês têm que dominar isso. Tá bom, meus queridos? Dúvidas Professor, sobre isso? O plano técnico é mais individual do jogador, né? São características dos jogadores. O tático é mais a relação entre os jogadores e o adversário, bola. Isso, é o que envolve daí o todo. O componente, ficou bom o conceito, professor. É basicamente isso, realmente. Tá? Deixa eu ver quem quer entrar. Professor Rui. Sim? No caso, a cobrança de bola parada seria também na parte tática? Quando você fala em cobrança de falta, ele seria o quê, basicamente? Um aprimoramento individual ou coletivo? Pode responder errado, se errar não tem problema. Individual. Tá? Individual. Aí quando é individual é o treinamento o quê? Micro. Não, no outro. Quando é treinamento individual, é treinamento técnico. Se eu vou fazer uma cobrança de falta ensaiada, agora eu Aí peguei, pode ser tático. Porque agora eu peguei inclui a vocês. movimentação. Pergunta de $1 milhão. Coletivo. Não, mas estamos falando hoje, meus queridos, tático, técnico, físico e mental. Então, vocês vão ter conceito lá dentro. Se eu vou fazer uma jogada ensaiada na falta, Eu acho que é mental. ou técnica? Pode ser tático. Por causa da movimentação com os outros jogadores. Exatamente. Tudo que vai movimentar a equipe e outros jogadores é um plano tático. Tudo que você tem que aperfeiçoar do jogador com bola é técnico. Guardem esse conceito. Tá? Por quê? É o que eu falo, vocês têm que saber para fazer o planejamento. Tá? Os conceitos, vamos falar lá agora, vamos falar no tático, técnico, vamos falar do físico. Profesor Ruggiero, disculpe. Profesor Jesús, boa noite. Sí. ¿Podría repetir otra vez el concepto que acaba de mencionar, por favor? Sim. A questão tática envolve mais jogadores. Questão tática. Tá? Obrigado. Estratégia de jogo da equipe. Coloque assim. Questão tática. Organização e estratégia. Como que era aquele conceito? Puta, eu tinha lido. Quando você fala o treinamento tático, ele se refere à organização e estratégia de jogo da equipe. Coloque assim. É mais acadêmico. Até eu tenho que ficar me corrigindo também. Entende? Treinamento técnico, organização e estratégia de jogo da equipe. Perfeito? Anotaram? Obrigado, professor. Agora anotem, professores, treinamento técnico. Conceito. O aprimoramento de habilidades individuais dos atletas. Listo? Isso você, professores, quando vocês conhecerem um treinador de futebol, de Série A, Série B, Série C, pergunte para ele se ele sabe esse conceito. Não sabe. Eu já perguntei para vários, não estou criticando e não estou sendo antiético, mas já perguntei para vários, eles não sabem fazer. Aí que fica difícil você fazer o quê? Uma transição de base para profissional, o jogador chegando no futebol de alto rendimento, tá? Já com a estrutura base, o escopo, entende? Dele como jogador, já para o futebol de alto rendimento. Porque no alto rendimento não dá tempo de aperfeiçoar. Entende? É uma série muito grande de jogos. Ele vai aperfeiçoar alguma coisa, vai relembrar, mas entenda uma coisa, a formação da criança interfere como adulto. Vocês sabem o que é pedagogia e andragogia? Se vocês souberem me dizer, é a primeira turma. Eu já perguntei para outros profissionais, não sabem o que é andragogia. Vão lá no Google. Um é ensino para crianças, outro é ensino para adultos. Eles são conceitos diferentes.
formação e aperfeiçoamento. Entende? É o base dos dois, tanto a pedagogia como a andragogia. E não se fala no Brasil. E tem que saber. Tem que dominar. Tudo que é acadêmico tem que juntar com a prática que vocês, a maioria tem aqui. Quando vocês começam a juntar a prática e a parte acadêmica, vocês vão se tornar excelentes profissionais. Todo mundo já chutou uma bola aqui, nem que seja na parede, que nem fala. Tá? Mas voltando lá, meus queridos, guardem isso, tá? Quando eu falo, vamos falar do aspecto físico. Tá? Então, quando a gente fala do aspecto físico, qual é a questão base? É desenvolver, né, os aspectos físicos gerais do atleta. Quando eu falo nessa questão física, 5 componentes essenciais. Estou com a caneta na mão. Velocidade. Só um pouquinho, eu libero para falar. Velocidade, tá certo. 1. Agilidade. Só um pouquinho. Resistência. Alguém falou resistência no fundo. Está correto. Agilidade. Como? Agilidade. Sempre. Deixa eu escrever aqui, pessoal. Agilidade. Mais 2. Força, que é a mãe do treinamento de todos. Rainha é a força. Ó, vamos lá. Força, resistência, velocidade. Deixa eu ver aqui. Agilidade. Tá faltando um que é crucial. Resistência. 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 Um pouquinho, levantem a mão. Porque daí a gente debate. Levantem a mão. Professor Eduardo. Tá faltando um, que é a mãe do geral. Também. Um não vive sem o outro. Mas qual seria? Potência. Deixa eu chamar o outro. Resistência, professor. Não falem. Eu chamo agora. Professor Roberto. Flexibilidade. Hoje vocês estão demais, hein? Hoje vocês estão nessa aula. Então, vamos lá. Porque eu escrevi aqui, tá? Mas escrevam aí, certo? Essas questões é bom para quê? Para vocês saberem conversar sempre com a preparação física, tá? Então, vocês já podem ter como conceito da equipe de vocês do treinamento físico, tá? O meu aqui faltou um, deixa eu ver, velocidade, resistência, agilidade, flexibilidade. Esqueci de um flexi. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá, se quiserem escrever, tá? Eu já separei aqui o que vocês falaram. Treinamento físico, tá? Componentes. Podem escrever lá. Componentes. Eu coloquei aqui, velocidade, a ordem, tanto faz, tá? Isso aí depois o preparador físico de vocês vai fazer, tá? Velocidade, resistência, agilidade, força e flexibilidade. Os 5 componentes base. E dito por vocês que foi muito melhor até. Aí, muito, muito satisfatório, né? Ouvir de vocês isso. Então, o que acontece, meus queridos? Repita, por favor, professor. Velocidade. Velocidade. Resistência. Pode falar, professor. Pode falar? Agilidade. Sim. Depois, força. Sim. Aí, flexibilidade. Obrigado, professor. Só estava conferindo aqui. Obrigado. Não, perfeito. Tá? Todos escreveram? Embora depois eu vou abrir o slide e ali depois vocês vão poder adquirir, quem quiser, junto com a minha planilha de treinamento, que daí vocês vão entender melhor essas minhas planilhas, com toda certeza. Tá? E a última, qual seria? Como eu falei, a quinta, não menos importante, tá?
seria o quê? A parte mental. Coisa que não se dá muito valor, me parece, pelo que eu tenho visto, né, nos jogos. Parece que a gente não está tendo muito valor com isso, né? A questão do treinamento mental já é uma parte integrada à preparação de um atleta num componente abrangente, né? Concentração, motivação, o que mais? Pode ser concentração e motivação, sempre vocês vão ver, mas tem outros dois fatores, sendo que um é o que falta no Brasil: resiliência e a Foco. parte... Disciplina? Controle emocional. Controle Emocional. Não sei quem falou, mas foi perfeito. Cláudio Pereira, Rio Grande do Sul. Parabéns. Emocional. Tá? Por quê, professores? Se o emocional, o jogador que tem controle emocional, ele é um jogador disciplinado. O jogador que não tem disciplina, não tem controle emocional. É um fio desencapado. Entendeu? Então, isso é muito importante. Eu vou abrir aqui Deixa eu abrir o slide aqui. Eu acho Professor, podemos conferir aí? Concentração. Pode. Repita, por favor. Coloque lá, sempre emocional, sempre coloque assim, emocional. O que seria a minha questão emocional? Estaria dentro disso, tá? Mas vamos exemplificar aqui. Vamos lá. Incluindo, vamos lá, vamos fazer concentração, motivação, controle emocional, resiliência. Tá? A resiliência é capaz... Vocês sempre ouviram já isso, é clichê, não é? É a parte de superar a adversidade, manter a performance, quer dizer, manter a calma e o controle durante situações adversas. Tá? Quando eu falo em concentração, é melhorar sempre o foco, evitando distração. É aquilo que eu falo, vocês estão estudando, toca o celular. Vocês estão estudando, o cachorro late. Quando você lembrar de concentração, é muito fácil. Lembra de foco. É a capacidade de você manter aqui, ó, o foco. Motivação é aquilo que eu falo. Você sempre tem que estar com a energia vibrante daquele jogador fazendo o trabalho coletivo com os outros. Entende? E se você pegar aqui, ó, vamos falar, concentração, resiliência, motivação, controle emocional, uma coisa, se você puxar um tijolo desse, a estrutura toda cai. Entende? Por quê? Cara, a questão emocional, o que afeta o jogador especificamente? Quem pode me falar? Quando eu falo controle emocional, o que eu quero dizer? Ao pé da letra. Controle de frustração. Controle de ansiedade. Frustração. Perfeito. Controle de ansiedade, frustração e saber lidar com situações. A pressão. Tem a ver. Pressão, o professor Alonso falou certo. O controle emocional é muito fácil você conceituar. Porque é o quê? É aquilo que te mantém sempre focado. O que te mantém focado? É o foco? Não, é o controle emocional. Professor, também existe uma coisa, desculpa atrapalhar, existe uma coisa que é o déficit de atenção dos jovens hoje é uma das coisas que mais prejudica. Estou dizendo porque eu vejo na sala de aula isso, o déficit de atenção. E isso está inserido no foco. Por isso que eles têm dificuldades. Também, mas aí é patológico. Entende? Por isso que ele não entra nesse meu organograma, porque ele é patológico. O TDAH é patológico, não é fisiológico. Fisiológico é você ter o controle emocional para você melhorar o teu foco. Aí quando entra uma patologia que nem o TDAH, ele já... E você pode ver, quem tem TDAH não tem controle emocional. Para você ver como que eu estou falando, tem fundamento científico. A pessoa que tem TDAH é descontrolada, pavio curto, antecipa uma briga que não existe. Entende? Pessoas ou atletas que têm TDAH é um fio desencapado muitas vezes. Entende? Então, ele não tem foco, porque ele não tem também controle emocional. Sabe? Eles são extremos. Ou ele gosta demais, ou ele te odeia demais. Ou ele faz
ou ele concentra muito numa coisa, ou ele deixa muitas outras coisas de lado. Esse é o TDAH. Então, por isso que quando a gente fala na linha natural, o controle emocional influencia no foco. Pessoas que têm controle emocionais, têm um controle emocional, o português para mim está terrível. As pessoas que têm um controle emocional numa linha tênue, ela tem o foco bem desenvolvido. A pessoa que não tem controle emocional, dificilmente ela tem foco. E vai dar briga que eu estou falando. Vai dar briga. Vai um monte de gente falar, mas uma coisa você vai ver que ele equilibra a outra. É que nem alcalose e acidose. Entende? Que é um termo que é sobre o pH do sangue, que é o... Né? A gente fala sobre alcalose e acidose. Um é de mais, o outro é de menos. Ou a acidose, a alcalose alta, acidose baixa. Essa linha tem que estar no meio, ali na linha de 7,45. Entendeu? Então, para eles estarem homogêneos, entende? Em linha, ele tem que estar equilibrado. Então, eu costumo falar que controle, geralmente a pessoa que tem um controle emocional muito grande, ela é uma pessoa que tem um foco bem desenvolvido. Entende? Porque a pessoa que tem TDAH, ele está olhando, ele está estudando, ele está pensando no negócio de amanhã que nem aconteceu. Ele está pensando aqui, falando, nossa, o professor Raimundo nem falou bom dia para mim hoje, mas por que ele não falou bom dia? Acho que é porque ele é amigo do Luiz Gustavo, o Luiz não gosta de mim. E estou aqui na aula. E estou olhando, não, o Luiz Carlos não gosta de mim, o professor Raimundo não me falou boa noite, o professor Luiz Rogério não mandou meu medicamento, ninguém gosta de mim. O TDAH é assim. Entende? É um pensamento acelerado. Uma pessoa dessa consegue desenvolver foco? Difícil. Entende? Por quê? Porque o pensamento é muito acelerado. Quando esse pensamento é muito acelerado, ele não olha o foco num aspecto de linha, que a gente fala de target. Entende? Então, vamos falar um monte, mas eu vejo pelo corpo humano tem que ter esse equilíbrio de emocional para você ter foco. O cara que tem foco, tem emocional? Tem. O cara que é focado, ele é alinhado, centrado, pensamento reto, que nem a gente fala. Certo? Então, guardem por isso. Professor Luiz Rogério? Professor, desculpe, dentro desse assunto de controle emocional... Um pouquinho mais alto, professor Rogério. Dentro do assunto de controle emocional, o senhor está me ouvindo? Sim, perfeito. Comparando os atletas das Olimpíadas com os da Paralimpíadas, os atletas da Paralimpíadas conseguiram muito mais medalhas, aparentavam muito mais controle emocional do que os atletas de alto rendimento. Perfeito, e é verdade. O professor Luiz Rogério falou é verdade. Entende? Então, tudo que você vê que o cara tem controle emocional, outra coisa que ele tem mais facilidade qual é? O cara que é controlado emocionalmente. Ele tem facilidade com disciplina. Então, eu poderia escrever aqui e ficar abrindo vetores. Só para dar munição e o pessoal ficar falando depois de mim. Mas ninguém vai pegar o livro e ler aquilo que eu estou dizendo. Porque isso que eu estou falando é um tijolinho encaixado no outro. Não tem como. Você nunca vai ver um cara com foco com descontrole emocional. Não tem como. Muito difícil. Eu acho que eu não sei nem te falar o que seria uma métrica disso, mas é muito difícil. Eu vejo que as pessoas muito focadas são aqueles que têm controle emocional. E os que têm controle emocional são focados, eles têm disciplina. Entende? É uma linha que vai puxando. Então, uma coisa vai equilibrando todas as outras. Tá? Eu vou só dar uma acelerada aqui, pessoal, para a gente não perder o horário, porque eu tenho as métricas de horário. Tá? Então, quando a gente fala no componente, tá, do treinamento mental, então lembre, já falamos, vamos escrever lá, vamos escrever junto, aí depois eu abro o slide. Tá? Concentração, vamos colocar 4 conceitos, tá? Vamos lá. Mental, treinamento mental. Vamos lá. Concentração, que é justamente o quê? A qualidade de você manter o foco, tá? Evitando você ficar distraído. Concentração, vamos colocar uma linha aqui. Motivação, tá? Motivação, que é, na realidade, todo aquele aspecto que eu falo para vocês, dentro e fora. Manter o jogador sempre comprometido com a causa, vamos dizer assim.
Entende? Às vezes tem jogos que a equipe já vamos dizer assim, já tomou uma goleada anterior, vai para um próximo jogo, o cara já está desmotivado. Pô, já tomamos 5 semana passada, vamos jogar hoje, vamos tomar 4. Entende? Isso leva qual linha? A da resiliência. Entende? Motivacional está atrelado à linha de resiliência. Não existe cara motivado que não seja resiliente. Assim como eu falei anteriormente, o meu Rui conceito. Entende? Se vocês pegam e colocam que o controle emocional está atrelado à concentração, a motivação está atrelada à resiliência. E podem me chamar para qualquer debate. Eu explico isso em qualquer livro. Entenderam? Vocês têm que saber disso, porque no Brasil se fala, mas não se explica. Eu já gosto de falar e explicar. Tá? Então, já escrevemos lá. Concentração, motivação, né? Controle emocional. Pode escrever lá. Controle emocional e resiliência. A resiliência, aquilo que eu já falei, né? É você se moldar às situações e tentar ali superar. Né? Controle emocional, lidar com as pressões. E principalmente aquilo que as crianças não têm hoje, que é o quê? Saber lidar com as adversidade. Não. As frustrações. 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 O professor César foi cirúrgico. Tá? Então, o que acontece, professores? Pautado nisso, que eu estou dizendo para vocês, vocês já conseguem fazer o quê? Já conseguem começar a montar o cronograma de treinamento de vocês. Entende? Porque eu tenho que saber esses aspectos. Até foi o professor Xande, que não está aqui. Ele foi na quinta, não sei que dia à noite. Não, foi o professor Felipe que colocou um link. Acho que foi o professor Felipe, e eu entrei. Era um professor de São Paulo. E não tinha muita gente ali na live. E eu acho uma pena isso, porque uma pessoa que de grande sabedoria, conhecimento, né? Ali no trabalho dele. E eu falo para vocês, pessoal, quando vocês não tiver o que fazer, não fique em grupo do WhatsApp, pessoal. Minha maior briga com vocês é isso. Eu vejo eu estou em algum, até saí em alguns outro dia que eu não fique em grupo de WhatsApp. Professores, tem uma plataforma lá com quase 30 cursos, gasta R$30 lá, vai ler, vai rever a minha aula. Não fica com esse... Por eu vi um grupo do WhatsApp que eu não participo, que tem 7.000 mensagens. Isso, olha, se você tem tempo para final de semana ficar em grupo do WhatsApp, você tem tempo de fazer algum aperfeiçoamento. 80% dos treinadores no Brasil não tem segundo grau completo. Vai estudar. Termina esse segundo grau. Vá fazer um nível superior. Para depois, quando tiver mais velho, falar, eu não tive condições de ser um bom profissional, porque não me deram a oportunidade de ir lá é uma panela. Nenhuma panela que alguém que não tem estudo, alguém que não estudou e se acha autodidata. Não existe autodidata sem o cara sentar e ler. Entende? Que nem estava falando do professor, desse professor, que não vou citar o nome, ele falou tudo aquilo que a gente fala aqui, até perguntei para ele, né, para ver o ponto de vista dele sobre a transição do futebol de base para profissional. Ele falou essas 4 regras. É sinal que o quê? É sinal que ele estuda. Qualquer outro daria qualquer resposta. Eu não fiz pergunta para pegadinha nenhuma. Isso é falta de ética. Eu fiz uma pergunta para ver o ponto de vista dele, porque ele trabalha há mais anos no Brasil. Ele falou os 4 conceitos, que são fundamentados do futebol europeu. Entende? Tem tempo? Faz um curso. Não tem segundo grau? Termina essa postura do segundo grau. Vai fazer uma faculdade. Até o teu pensamento, professores, muda. Até o pensamento, ele vai mudar. Acredite. Tá? Professor Luiz Gustavo? Só para completar essa questão que o senhor acabou de falar aí agora.
em 2022 para 23, eu não tinha meu ensino médio completo. Aí, ó. Fiz o nível 2 e o senhor me convidou para vir para o superior e me deu o tempo hábil para que eu terminasse meu ensino médio, e eu terminei de pronto, e hoje, graças a Deus, estou terminando minha faculdade. Vocês estão vendo? Então, uma coisa que eu vou falar para todos vocês, professores, vou falar para todos vocês. Muita gente entrou no superior, é ruim estudar, é ruim não sei o quê. Ruim é você ficar parado num lugar e não ter evolução, nem financeira, nem profissional. Isso que é ruim. Entendeu? Professor, Então, professor, posso dar um estuda. adendo aqui? Sim, Pode, professor? seguramente. Complementando o que o professor Luiz Carlos falou, hoje o ensino médio é como se fosse a quarta série de antigamente. Então, entre aspas, está muito baixo. Hoje, quem tem graduação é que tem um nomezinho, um respeito melhor por conhecimento. Então, é bom que nós, professores, sempre estejamos buscando esse fator de graduação, como nós estamos fazendo aqui. Eu mesmo já estou na 5ª graduação, sem falar as pós. Mas é sempre bom, porque quando a gente chega num local que mostra o nosso currículo e começa a comentar sobre determinado assunto, claro, não sabemos tudo, sabemos um pouquinho de cada coisa, que a gente começa a comentar, as pessoas já olham para a gente com uma diferença de conhecimento. Isso é muito bom para todos nós aí, viu, colegas? Agora achei alguém com. Eu estava me achando único até agora. Com 5 formações. Você tem 5 formações de nível superior? Tenho 5 formações de nível superior e 6 Bacana. pós. Qual que é do professor? Eu tenho pedagogia, tenho física, educação muito bom. física, tenho Pedagogia, matemática, pedagogia, graduação. física, educação física. Bom, se faz matemática, não confie no professor Raimundo. Quem faz matemática tem o que ir muito lá na frente. Eu não conseguiria, confesso que eu não conseguiria. Eu fiz física, professor, que é pior. Nossa, imagino. Conteúdo de aula e certificado, já vou colocar aqui, porque eu tenho 5 formações também, né? Mas todas elas ligadas à área do esporte. Se eu não for contar a área de esporte, são 7. Mais 5 na área de esportes, especificamente para o esporte. Pós-graduação, especialização, tenho 9. Quer dizer, Ganhou para mim, viu? até o final do ano, eu termino a minha 9ª, até o final do ano, né? Mas dentro dela já tem treinamento esportivo, futebol, né? Futebol profissional, já tenho endocrinologia, agora estou terminando já a nutrologia, né? E assim vai. Aqui, ó, conteúdo de aula, eu vou colocar aqui para vocês, quem quiser, professores. Vai estar dois slides lá, tá? Ó, vai estar 2 slides lá, perfeito? Aqui. Então, vou abrir aqui para vocês. Vou abrir aqui para vocês. Ó, tá aqui já, tá? Deixa eu ver se deu tudo certo que eu coloquei. Aí eu estava computando outro dia, até dezembro, e aí com o término do meu internato em medicina, eu completo 20 mil horas de ensino superior. E aí o pessoal pergunta, mas o que você vai estudar? Sempre tem que ter alguma coisa para a gente estudar. Nunca para. Se você parar, tá dando chance para o azar. Porque o que eu falo para vocês hoje, amanhã pode vir mais algum conceito, ou a melhora de algum conceito, ou uma nova literatura, ou uma retratação, ou ratificação de algum estudo científico. Então, não para. Não pode parar. Deixa eu tentar abrir aqui. Eu vou abrir esse aqui. Tá aqui. Só para vocês darem uma olhada aqui. Cadê? Não vou melhorar aqui mesmo. Não é aqui. Deixa eu pegar esse aqui. Editar.
Vocês estão vendo minha tela, ó. Tudo que agora vocês estão vendo minha tela. Conteúdo. Aqui. Já está aqui, já. Deu certo. Ó, aqui vocês vão ver planilha de treinamento, né? De 4 semanas. Tá? Planejamento, 4 semanas. Olha lá, aí vem o que nós estudamos hoje. Tá? Vem os focos, né? Semana 1. Qual que é o foco? Fundamento técnico e condicionamento físico. Daí tem lá, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. O que você vai fazer ali na programação. No detalhe do treinamento técnico da semana 1, o que você vai... Ó, tá aqui, ó. Parte, controle. Se ficar alguma coisa aqui de fora do que nós comentamos na aula, não tem problema, tá? A gente comentou várias coisas aqui, mas basicamente ele vai estar dentro disso aqui, tá? Aí ele tem aqui a questão do que você treina, o foco do treinamento, o condicionamento físico da semana 1, complementar, sessões complementares, semana 2, foco em tática e estratégia. Aí ele tem na segunda, terça, quarta. Uma coisa que eu quero falar para vocês. Sempre na base, vocês vão ver sempre alguma coisa relacionada à análise de vídeo. Entende? Lembra que eu falei para vocês 2 aulas atrás que uma das partes importantes no treinamento do atleta é você levar ele para uma sala de aula? Vocês têm que fazer isso. A gente tem que conceituar isso. Colocar isso no planejamento. Porque isso pode fazer muita falta lá na frente. Parreira fazia muito isso. Só muito Parreira. Detalhes da semana 2. Integração técnico e tático. Foco em condicionamento físico e recuperação. Lembre sempre. Sempre a questão da recuperação quando eu falo em treinamento físico. Aí tem os aspectos que vocês vão colocar ali. Tá? Tudo aqui, ó. ênfase na recuperação da terceira semana. Semana 4, foco e aplicação prática e avaliação. Tudo aqui para vocês. Conforme vocês tiveram a aula de hoje, vocês já conseguem fazer o próprio planejamento. Vocês conseguem já ler isso aqui e saber o que vocês têm que fazer a aplicação. O problema no Brasil, sabe o que é, pessoal? Vou falar para vocês. O pessoal, às vezes, vende um material, ele coloca tudo o que você tem que fazer. Aí coloca, treinar com golzinho, treinar não sei o quê, treinar não sei o quê. Você estuda uma parte na vida para ganhar um conhecimento e depois fazer a aplicação desse conhecimento. Não vai dar para você ficar, você tem que ter na cabeça já. Quando eu falo jogos reduzidos complexos, treinamento posicional, simulação de jogo, exercício de tomada de decisão, você já tem que saber o que é. Isso faz parte da rotina técnico e tático. Você já tem que saber o que é, porque senão vocês vão fazer um caderno com 500 folhas e não vão fazer nada. Se você não entende conceito, você não consegue fazer a montagem da tua elaboração, nem de macro, nem de meso e nem de microciclo. Entende? Então, sempre tem que estar olhando isso aqui. Então, aqui eu coloquei para vocês esse slide, tá? O jogo treino e análise da 4ª semana, vocês vão ler, já vão entender. Deixa eu pegar aqui uma coisa. Ó, embaixo vai ter lá já, ó, treinamento, futebol, blá, 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 conceitos e planilhamento. Cliquei lá. Ó, já está aqui. A aula de hoje está aqui, ó. Ó, treinamento tático, visão geral. Objetivo, importância, foco, componentes. Se faltar alguma coisa daquilo que a gente falou, tá? Não fiquem tristes, tá? Porque aqui, inclusive, tem 3 questões básicas, né? Do componente do tático. Tá? Mas é mais ali para vocês irem aprendendo. Tá? Treinamento técnico na visão geral, foco, componente do treinamento técnico, aquilo que a gente está falando, controle de bola, passe, finalização, cabeceio, mas nós sabemos que tem mais alguns que nós falamos em aula. Então, isso aqui ele está mais, como é que a gente fala? Um pouco mais resumido. Tá? Treinamento físico, uma visão geral, né? Objetivo, importância, foco, componentes, força, resistência, velocidade, agilidade, flexibilidade, aquilo que a gente falou. Então, esses 2 slides aqui, tá?
Então, nesse link, esse aqui eu vou falar uma coisa para vocês, pessoal, com toda sinceridade. Esse aqui é um dos melhores materiais de aula para vocês, é esse aqui. Por quê? Vocês têm que começar já a ver em 3D. Tudo que eu falo, você já tem que mentalizar isso em 3D. Você está começando no curso, não tem problema. Você vai olhando, você vai vendo, depois você vai linkando. Justo o quê? Uma coisa com outra. Sempre as minhas aulas, elas não são sem pé nem cabeça. As sequências minhas de aula, elas vão encaixando uma na outra. Por isso que não percam aula. Na programação de vocês, segunda-feira, 21 horas, sentado na cadeira e estudando. Não me interessa se a mulher é aniversário, não me interessa. Ou você tem um objetivo, aí vem aquilo que eu falo. Foco, controle emocional. Disciplina. O que é o conceito de disciplina de um homem? Quem fala para mim? Eu estou encerrando a aula. Qual é o conceito de disciplina para um homem? Quem me fala? Responsabilidade, sim. Conceito de disciplina, professores, para um homem é fazer aquilo que tem que ser feito, com ou sem vontade. Vocês escrevam o que eu estou falando. O que difere um homem de uma criança é os graus de disciplina. A disciplina de uma criança é uma, a disciplina de um homem é outra. A disciplina de um homem é fazer aquilo que tem que ser feito, independente da tua vontade. E perseverar, né, professor? E perseverar no que quer. A disciplina está atrelada a isso. Responsabilidade. Fala muito em motivacional. Motivacional sem disciplina não é nada. Porque o motivo, aí o cara sai da cama 10 horas da manhã. Responsabilidade, professor? Sim, a responsabilidade está atrelada à disciplina. Aí vem aquilo, conceito Ruigel. Não existe pessoas que são responsáveis se elas não tiverem o fator disciplina. Pessoas que são disciplinadas, automaticamente elas são o quê? Responsáveis. Responsáveis. Podem brigar comigo. Depois vão pegar meu vídeo, vão fazer não sei o quê. Pode brigar. Mas sentar de frente comigo e me enfrentar nessas palavras, eu quero ver alguém que me contrarie academicamente falando. Porque uma coisa está ligada à outra. Quem tem disciplina tem responsabilidade. Assim como eu falei as questões anteriores da nossa aula de hoje. Né? Então, quando eu falo foco, quando eu falo controle emocional, tudo uma coisa está ligada à outra. Se você puxar um tijolinho, a base inteira cai. Entende? Então, tem uma disciplina. Eu não quero gente me mandando mensagem que não assistiu a aula, que não pôde assistir a aula, que não é questão minha. É questão da disciplina individual dos senhores. Não é minha. Quanto mais disciplina, mais sorte você vai ter na vida. Pode ter certeza. Porque nunca vão falar que é por tua disciplina. Entende? Então, segunda-feira, 21 horas, aqui, não mandando mensagem para mim que não pôde, que eu não quero nem saber. Porque disciplina é um negócio que te leva para dois caminhos. A falta ou com muita disciplina. Com muita disciplina, sucesso. Com falta de disciplina, fundo do poço. Por que você, só para encerrar, por que você vê muito jogador que não deu certo na vida dentro de um bar? Ah, porque eu era melhor do que o Ronaldinho. Ah, porque eu era melhor que não sei o quê. Ele não teve a disciplina. Entende? De fazer aquilo que aqueles que tiveram e alcançaram. Técnico de futebol, médico, a minha classe, principalmente, o cara tem que ter disciplina. O cara tem que estudar. Entende? Ah, terminei medicina, agora a minha vida muitas vezes quando eu falo médico para vocês pensam carrão, dinheiro, não sei o quê. A maioria está indo em psiquiatra ou psicólogo. Porque vive de plantão em plantão. Não tem tempo para a família, não tem tempo para os filhos, tá 12 horas, tá 24 horas durante plantão. Então é muito bonito você ver. Mas se você não tiver a disciplina, é muito difícil você dar continuidade e evoluir em qualquer profissão. Principalmente treinador de futebol. Se vocês treinarem, vou falar uma coisa para vocês. Essa semana eu reprovei uns 30 no anúncio. 30. Coloquei um anúncio, o cara perguntava para mim o que eu mandei para ele. Eu falava, não tem mais vaga. Podia ter 30 alunos essa semana. Acho que eu tenho 3 ou 4 aqui que estão começando. Leram o que eu mandei. Aí entraram no nível superior.
Você faz um anúncio, manda para o cara, explicando, o cara pergunta o que você já mandou para ele, não tem foco, não tem disciplina. Consequentemente, ele não tem concentração. Consequentemente, não tem um perfil de líder. Treinador não é só aquele cara que coloca a bola no campo. Ele é gestor de pessoas, ele é um administrador, ele gerencia conflitos. Entende? Então, isso é a base do Senhor. Segunda-feira, sim ou sim. Pode cair um mundo, eu vou estar aqui. E vocês têm que estar. Certo? Eu vou parar a gravação aqui, desde já agradecendo, tá? Eu coloquei o link aqui, mas depois eu mando no WhatsApp desses 2 materiais. E amanhã essa aula vai estar. A aula anterior não consegui colocar, porque tem um negócio do YouTube lá que, conforme o tema, não sobe. Aí essa aula aqui vai estar no link amanhã, tá? Dessa aqui da aula. Quem puder, tá? Sensacional. Outra coisa, no grupo de orientações eu vou colocar o slide. Esse slide da aula, tá? Sobre tático, técnico, físico e mental. Vocês têm que fazer um resumo para mim. Vão ter que fazer uma dissertação. Vocês têm que estudar, pessoal. Vocês têm que estudar. Se queremos ser alguém na vida, em qualquer, vocês têm que estudar. Senão vão ser sempre as mesmas coisas que tem por aí. Não tem por que contratar vocês. Se eu já tenho um igual a vocês, por que não? Eu vou contratar vocês porque vocês são melhores. Tá me entendendo? Certo? Eu vou parar a gravação aqui, encerrar a aula, e aí já, quem quiser falar comigo, tá bom? Então, um grande abraço, encerrando a aula aqui e já conversamos. Parabéns, professor. Grande aula.